Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à resolução das questões de Física do Enem 2022. Vamos lá? Vamos lá pessoal, questão 99 de Física, Enem 2022, prova amarela. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, o pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial DDP corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. Aí ele coloca a tabela na questão, coloca a rota 1, 2 e 3, coloca a DDP e a corrente de cada uma. Aí ele pergunta, nesse teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será... Então, primeiramente, para resolver essa questão, a gente vai lembrar daquela fórmula da primeira lei de Ohm, que é R é igual a U sobre I. Então, voltando para a tabela, que trouxe na questão, a gente vê que tem a rota 1, 2 e 3. Então, vamos calcular qual a resistência de cada rota. Então, na rota 1, eu vou dizer também que a resistência 1, eu vou ter 510, que é a DDP, 510 sobre 4, que é a corrente. Então, fazendo esse cálculo, eu vou saber que na rota 1, a resistência da primeira vai ser justamente 127,5. Então, eu pego e reservo esse dado para comparar com as demais. Então, seguindo a mesma fórmula da primeira lei de Ohm, a gente vai para a rota 2, Então, R2, que vai ser igual a DDP é 608, e a corrente é a mesma, que é 4, a mesma da anterior, Então, a gente chega ao resultado significa que a rota 2 vai ter uma resistência igual a 152. Então, a gente vai reservar também esse dado para comparar com os demais. Da mesma forma, vamos fazer com a rota 3, a rota 3, que a DDP é de 575 e a corrente é 3. Fazendo esse cálculo, a gente vai achar o resultado de 192 aproximadamente. Então, aproximadamente 192. Agora, a gente vai comparar com os demais, Então, quando a gente compara e vê o enunciado da questão, que ele fala que quer, saber a ordem da rota que é indicada pelo aplicativo. E o aplicativo, ele vai mostrar as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para de maior resistência. Então, de acordo com os nossos cálculos, a gente consegue saber que ficaria R1, menor que R2, que é menor que R3. Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Próxima questão é a questão 105, Enem 2022, prova amarela, Física. Em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros, e a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi de... Então, vamos inicialmente imaginar o que o enunciado da questão nos diz, Então, vamos traçar o chão, e ele falou que a mangueira foi colocada a 1 metro de altura, 1 metro, Então, abriu aqui o jato de água, com a velocidade, a água saiu aqui dessa mangueira, e atingiu o solo depois de 3 metros, Então, a distância de 3 metros. A partir disso, a gente vai realizar os cálculos necessários para resolver essa questão.
Então, primeiro vamos calcular o tempo de voo, né? Vamos lembrar aquela fórmula, ΔS. Lembrando que a gente vai calcular agora no eixo Y, né? No eixo vertical. É igual a V0Y vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Pronto. Agora a gente colocando, né, os números que a gente tem, a gente sabe que a mangueira foi posicionada a 1 metro do chão, então aqui é 1, né? A velocidade inicial é 0, porque parte do repouso, né? E a aceleração da gravidade, a questão falou que era 10, então 10 sobre 2 dá 5, então 5t ao quadrado. Então a gente vai achar um valor de t igual a 1 sobre raiz quadrada de 5 em segundos. Então, a gente vai guardar, né, esse valor para a gente continuar a resolução. Agora, a gente vai usar, né, uma fórmula que é para saber o cálculo do módulo da velocidade inicial, né, que é velocidade é igual a ΔS sobre o ΔT, ok? Então, a gente colocando nos valores, né, os valores, a gente descobre que o V é igual a 3, né, que a distância percorrida foi justamente 3 metros, né, no chão, na distância horizontal, né, e o tempo é 1 sobre raiz quadrada de 5. Então, aqui a gente vai ter como uma velocidade, né, uma velocidade inicial, que é aquela velocidade que a gente está calculando aqui, é uma velocidade horizontal, né, que é aquela que eu tracei na figura para vocês. Então, eu vou ter a velocidade igual a 3 vezes raiz quadrada de 5, né, em metros por segundo. Então, a gente também vai guardar esse dado para continuar os cálculos. Então, para finalizar, a gente vai calcular o alcance vertical com lançamento com o mesmo modo de V0. Então, vamos lembrar daquela fórmula, né, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Então, colocando aqui os números, a gente sabe que a velocidade final vai ser o 0, né? A velocidade inicial é que a gente calculou anteriormente, que é 3 raiz de 5, então quando ela leva ao quadrado, fica 9 vezes 5. E aqui em relação à aceleração, né, a aceleração vai ser o contrário da gravidade, né? A gravidade ela é para baixo, né? Então, como está indo para cima, eu vou colocar que essa aceleração ela é negativa. Então, ela vai ser menos 10. Então, menos 10 vezes o 2 vai ficar menos 20. Menos 20 vezes o ΔS, né? Então, o ΔS eu vou trocar por H, que é o nosso alcance. Então, aqui vai ficar menos 20H. Significa que o H, que é o nosso alcance, vai ser igual a 2,25 metros. Então, essa é a resposta da questão, que é justamente o item B de bola. Agora vamos para a questão 108 do Enem 2022, prova amarela. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico pressionando-a verticalmente contra o piso com a força F, conforme ilustra a imagem em que CM representa o centro de massa da muleta. Aí ele coloca a imagem e continua. Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao descorregamento, que é denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso, normal e de atrito estático. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é. Então, nessa questão, a gente tem que imaginar a figura, né? Traça aqui o chão, né? A gente vai traçar a bengala também, certo? E aqui vamos colocar as forças, né? Então, vamos pensar, vamos dizer também o que falou no enunciado, né? Falou do centro de massa, vamos colocar aqui o centro de massa, pronto. Então, a gente vai iniciar pensando assim, o peso vai ser de acordo com o centro de massa. Então, o centro de massa está aqui, então o peso vertical para baixo.
Então, aqui vai ser a força peso. A força normal é aquela que vai ser contrária ao solo, né? Então, a força normal vai estar aplicada aqui, que é a força de contato, né? Então, a força contrária ao solo, né? Isso tudo vetor, né? Então, a setinha em cima. E a força vai ser aplicada aqui na bengala, certo? Ele falou que ia ser aplicada na força aqui. Como a tendência de deslocamento é justamente essa bengala ir para o lado esquerdo, então significa que a força de atrito vai estar para o lado direito. Então, aqui vai ser a força de atrito estática. Então, a gente olhando as alternativas, a única alternativa que se encaixa, né, com essa figura que a gente acabou de traçar é justamente o item E. Então, gabarito da questão, item E. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Obrigada por terem assistido. E não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @Genilox, pois postaremos a resolução de todas as questões de Ciências da Natureza do Enem 2022. Obrigada e até a próxima.